Olá, tudo bem? Estava esperando vocês para a nossa conversadoria de hoje. Vamos falar com Maurício Cubo, da Joalheria O Cubo. Ele vai nos contar um pouquinho sobre as pérolas. Ana Blanco, seja bem-vinda. A primeira de hoje, eu vou criar o prêmio, o primeiro da live. Hoje quem ganha é a Ana Blanco. Depois a Célia Fiasco. Ai, que alegria, Célia, te ver. Ou melhor, te ver o nome, né? Gente, essa conversadoria é um negócio tão especial. Então, lembrando que hoje nós vamos falar sobre as pérolas da joalheria O Cubo. E eu chamo então o Maurício O Cubo para conversar conosco. 3, 2, 1. Olá! Olá, tudo bem, Rose? Como vai, Maurício? Tudo bem? Tudo ótimo e você? Prazer te conhecer pessoalmente. Prazer é meu, prazer é meu. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço a sua gentileza. E aí eu queria contar para os nossos amigos como foi que a gente acabou chegando nessa conversadoria. Sim. Eu estava participando de um webinar sobre marcas de luxo e o Maurício estava participando e logo que ele foi fazer uma apresentação, ele falou assim, então, as pérolas vieram para o Brasil com a minha família e tal. E aquilo me chamou tanta atenção, primeiro porque eu adoro pérolas, né? Acho que muitas mulheres gostam e pérolas contam uma história normalmente familiar. E eu pensei, puxa, eu vou convidar esse rapaz para dar uma entrevista lá na conversadoria. E aí, rapidamente, eu te mandei uma mensagem e você aceitou. Então, muito obrigada. Que bom, que honra, Rose. Eu que agradeço. Então, vamos lá, me conta, que história é essa das pérolas terem vindo ao Brasil, ou terem ido ao Brasil, né, já que eu estou aqui na Europa, através da sua família? Bom, essa história começou em 1925, Rose, quando a minha família veio do Japão para o Brasil, né? Meus bisavós vieram do Japão, né? Acho que É, naquele momento muitas pessoas vinham de lá para cá, alta densidade demográfica no Japão, as pessoas procurando oportunidades aqui, né? E eles vieram para trabalhar em fazendas, né? sei. Vieram em 1925, trabalharam durante 5 anos em uma fazenda no interior de São Paulo, até que a minha bisavó resolveu trazer as filhas para São Paulo, já que ela É, tinha o sonho de que as filhas pudessem estudar e ter um futuro melhor, né? Ter é, oportunidades melhores do que ela teve. E quando ela vem para São Paulo, ela vem sem nada, né? Não tem, sem saber muito bem o que fazer e tal. E ela aproveitou muito uma característica que ela tinha, que era o tino comercial, né? Ela era uma comerciante muito talentosa. E ela começou a é, vender tudo que você imagina de porta a porta. O que mais deu certo até que as pérolas entrassem no jogo foi os kimonos, né? Mas a minha é. bisavó era uma japonesa, né? Nascida lá, não falava bem o português, 1,50 m, baixinha, magrinha, e saía com aquela mala cheia de kimonos super pesados, batendo de porta em porta, né? Para poder É, vender e trazer alguma dinheiro para casa, enfim, o sustento das crianças e poder, de fato, levá-las para a escola. é, E depois de alguns anos batalhando nisso, teve um dia que ela não conseguiu vender nada, estava é. precisando de dinheiro, não tinha como levar comida para casa, e ela resolveu vender um anel de pérolas que ela tinha trazido do Japão lá em 1925. E aí, Sei, quando ela vendeu esse anel, ela percebeu, né, a oportunidade que tinha, porque as pérolas ainda não existiam aqui, né? E sei. aí ela começou a trazer as pérolas, né? Agora, Hum, uma coisa curiosa, eu não acredito muito em coincidências, né? Mas assim, ela nasceu nem na eu. mesma província do É. Mikimoto. E o Mikimoto foi a primeira pessoa no mundo a cultivar pérolas, né? Foi o Que é pioneiro aquela, nisso. que é aquela história das sereias que mergulhavam Isso, segurando o ar para trazer as pérolas, não é isso? as amás, exatamente. Ai, E que aí linda. ele conseguiu cultivar pérolas lá pela primeira vez. Quando ela É, ainda morava no Japão, eles se conheceram pessoalmente e ela tinha um anel de pérolas que era do Mikimoto, que na época só ele cultivava pérolas no mundo. Então, por isso que a gente sim, tem essa certeza que foi ela que trouxe a primeira, porque na época só ele cultivava, eles tinham uma relação pessoal, então a gente sabia que não tinham outras pessoas que tinham saído do Japão com pérolas para cá.
E aí, Que em linda. 1932, ela faz essa venda, né, desse anel, É, retoma o contato com ele, e aí a história da família muda drasticamente, né? A gente, né, a família, que é, ainda vivia numa situação muito difícil, né, sem saber, não tendo uma grande perspectiva de futuro. Em é. 1932, quando ela enxerga essa oportunidade, isso muda, ela de fato consegue melhorar o nível de vida. Em 1934, quer dizer, 2 anos depois só, ela já tinha É. aberto a própria joalheria Que e era a dali em Dona diante, Rosa, né? A isso, Dona a Dona Rosa, a Rosa, rainha Dona das Rosa, pérolas. Rainha das Pérolas, Que legal. Exato, e ela teve uma história linda, né? Assim, primeiro por essa batalha, né? Por conseguir visualizar um futuro melhor, por tudo que ela fez. É, E depois, enfim, depois que ela conseguiu de fato ser bem-sucedida, ela devolveu muito para a sociedade, né? Ela sempre foi muito engajada com projetos sociais, fez coisas incríveis e é. faleceu aos 102 anos, né? Então ela teve bastante tempo Ah, ainda de retribuir poxa, para a sociedade, E ela com faleceu em certeza. 1995 com 102 anos. Que coisa Super linda. guerreira. Que maravilha. Bom, Júlio é o filho dela. Júlio são Depois dois filhos. Julinho, Isso, o filho isso. do Júlio, que é o Julinho, que é o seu pai. Exatamente. O É, Júlio, fundador da empresa, é meu avô. certo? Mas vamos lá. Acho que isso não. Parece que ele é que soube trabalhar a pérola como uma joia, né? E transformar isso num produto para as joalherias. Isso, isso. Bom, primeiro contando essa história do Júlio, tá? É, Porque meu avô, ele veio junto com a minha bisavó para o Brasil, em 1925. Ele nasceu em 1924, veio para cá com pouco menos de um ano. Ele tinha 10 meses quando ele veio bebê de colo para o Brasil. Então, é, como ele nasceu lá, ele não tinha um nome brasileiro, né? O nome dele era Yoshimi, que é um nome naturalmente japonês, né? E é. como as pessoas tinham muita dificuldade de pronunciar o nome dele e tal, ele resolveu que aqui no Brasil ele se chamaria Júlio. Isso era muito comum na época, né? As pessoas, todo mundo adotava um nome, né, local. Claro. E aí É. todo A mundo minha conhecia mãe, ele. Uhum. não te interrompendo, a minha mãe foi madrinha de uma família japonesa, né? E ela era a Dona Cida japonesa. Mas o nome dela não era esse, o nome dela era, acho que era Michiko. A filha chamava Sayuri e a gente chamava ela de Cidinha. Então era uma coisa de aproximar pelo nome, né? A Que família legal. japonesa. É, Sim, sim, que legal. E aí ele. Todo mundo conheceu a vida inteira dele por ser o Júlio, embora o nome dele não fosse Júlio. E meu pai, de fato, chama Júlio, né? Mas não é é, Júlio Filho, Júlio Neto, Júlio nada, porque o registrado é o primeiro Júlio, né? sei, Então ele é conhecido por Julinho, mas é o primeiro Júlio registrado da família. Então eu sou entendi. a quarta geração na família, trabalhando com joias, com pérolas especialmente, e a É, terceira na empresa. que legal. Mas E aí você você perguntou, sempre. né? Você perguntou É, sobre a característica da joalheria, né? A minha bisavó, como eu comentei, ela começou a trazer pérolas e revender as pérolas do Japão aqui no Brasil. E foi assim que ela virou, né? Teve um sucesso imenso. E aí meu avô, que tinha ficado na fazenda com o meu bisavô, né? A minha bisavó é, originalmente tinha vindo para a cidade só com as filhas. sei. Em 1938, a minha bisavó chama o meu avô para vir para São Paulo, né? É, Já com algum sucesso dentro do negócio dela, mas ela queria de fato transformar o negócio em algo maior. E aí meu avô vem para São Paulo com 14 anos de idade, em 1938, é, começa a fazer estágio, né? Trabalhar com alguns ourives da cidade. é, E aí, de fato, ele traz a joalheria para o negócio, né? Ele que entendi. começa a trazer, de fato, a característica artesanal para o negócio, a ourivesaria, enfim, toda essa característica que ele carregou a vida toda, né? Ele começou a trabalhar com joias na banca com 14 anos, se É. apaixonou por aquilo e foi até os 91 trabalhando todos os Ah, dias, que de manhã e à lindo, tarde. E aí que depois ele lindo. faleceu aos 93. E aí dos 91 a 93 ele já estava com uma saúde um pouquinho mais debilitada, mas mesmo assim, dentro do possível, ainda estava sempre presente, ia no nosso escritório, estava sempre por ali, né? Engraçado, a gente ia, né? Depois que ele já estava em casa, numa situação de saúde, a gente chegava lá e ele era tão É, apaixonado pela empresa, pelo negócio, que ele não perguntava. A primeira coisa que ele perguntava é como é que tá
como é que tá a empresa, né? Como é que estão as Sei. pessoas? Tá todo mundo bem? A empresa tá bem e tal. E depois ele, né, conversava sobre o É, restante. Então, de fato, foi uma paixão muito grande. Ele ficou 77 anos exercendo a profissão e, se pudesse, teria ficado mais. que lindo. É dele uma história que eu li, que ele, quando ia à empresa, ficava olhando para as pérolas para ver se elas combinavam mesmo para fazer os brincos. Ele fez isso a vida toda, Rose. Assim, acho que as pessoas, poucas pessoas sabem disso, mas ele sempre cuidou de todas as pérolas que passavam dentro da empresa. Então, além de exercer a profissão de fato e montar algumas joias, as pérolas É, todas ele que separava, né? é. Então, existe uma coisa que valoriza muito as pérolas, que é quando você consegue fazer o que a gente chama de matching, né? O Que você match, é. coloca duas pérolas muito similares, porque idênticas elas nunca serão, né? Para formar um Sei. conjunto, ou um colar lindo como esse que você está usando. Então, quanto mais Obrigada. parecidas as pérolas forem entre si, maior é o É. valor daquela joia. E ele que fazia toda essa separação manual, né? São vários fatores que você tem que analisar, então você tem que analisar manualmente essas pérolas para poder fazer os conjuntos, os colares, etc. Então ele que fez isso a vida toda. Que legal. Bom, lembrando aos live lovers que se vocês estiverem gostando dessa conversa, clica aí no coraçãozinho, a gente vai ficar feliz, a tela vai ficar feliz porque vai encher de cores. É muito legal e muito bom para nós também. Agora, Maurício, me diz uma coisa. Como é para um bisneto circular ou transitar por uma história dessa tão forte, né? Você se sente atraído por ela ou em alguns momentos você quis deixar isso e seguir um outro caminho? Olha, quando a gente nasce quando a gente participa de um negócio familiar, você nasce dentro do negócio, né? Então, desde pequeno, né, frequentava muito a empresa, enfim, participava dentro do que estava ao meu alcance, né? Desde criança a gente sempre participou. E em um momento eu pensei de fato em não seguir, né? Curiosidade, eu sou engenheiro agrônomo, né? Ah, tá vendo? Eu E, sabia que tinha algum viezinho aí. enfim, Legal. apaixonado por algumas outras coisas além da joalheria também. É, E aí eu até fui estudar outra coisa, experimentar outras coisas, até que chega um momento que você tem uma ligação tão forte, né, com o negócio da família, com a família, com tudo que está acontecendo ali, que você, né, em algum momento aquilo te chama, né? Fala assim, bom, agora que você já sabe, né, já conheceu outras coisas, você sabe que o seu destino, né, a história tá aqui, né? Mas claro. foi muito É, importante para mim, sabe? Eu aprendi muitas coisas novas. Graças a Deus tive um sucesso profissional muito grande onde eu estava e eu voltei de fato por opção, porque realmente acho que chega um momento, né? Meus pais estavam um pouco desanimados com a continuidade do negócio. O negócio, né? Naturalmente, quando você não sabe exatamente para onde ele vai, não vê outra geração assumindo, o negócio claro, começa a ficar, dá uma, entre aspas, né? Uma murchada, né? As pessoas ficam, né, preocupadas com o futuro, né? E aí claro. teve um momento que eu resolvi voltar, isso há quase 10 anos atrás, Que sorte a mais de nossa! 10 anos. É? Que sorte a nossa! Que bom, é. Isso lá em 2009 foi quando eu comecei a, de fato, fazer essa transição e voltar pro negócio da família, né? Então, um pouco mais de 10 anos atrás. E aí, enfim, acho que naturalmente pela entrada de uma geração nova e tal, as coisas começam a mudar, né? E agora a gente tá nesse desafio, mas super animados e otimistas com o que vem pela frente, apesar dos desafios momentâneos que estamos todos vivendo, né? Sem dúvida. Então, você sabe que curioso, eu coloquei um brinco aqui que não sei se você consegue perceber, Consigo. mas quando eu fui procurar um pouco da sua história, né, até para entrar nesse clima da conversa, a primeira coisa que eu vi foi esse brinco na capa do site da Joalheria O Cubo. Eu falei, eu não acredito! Que Eu, legal. eu comprei isso há mais de 20 anos. Ele não é, lógico, não é um ocubo, mas eu fiquei tão, assim, entusiasmada. E aí eu falei, isso também é uma pergunta. Ah, como que fica a joalheria ou as grandes marcas com as cópias, né, que são feitas depois por um preço mais acessível?
Rose, eu acho que tem espaço para tudo no mercado, né? Tem coisas que naturalmente a gente não tem muito controle, né? Hum? Mas eu acho que o cliente de uma joalheria como a nossa, e tem outras grandes joalherias no mercado, né? Super com grande credibilidade, etc. Eu acho que Hum? ele valoriza algo que vai um pouco além do produto, né? Assim, primeiro que, claro, quando você compra uma réplica de uma Uma joia, de uma réplica. grande joalheria no centro de São Paulo, por exemplo, vai ser mais barato. Agora, você não sabe a procedência, nesse caso, da É, pérola, você não sabe a é, procedência das pedras, você não sabe a qualidade das pedras, porque poucos clientes, né, conseguem avaliar uma pedra como um diamante, saber se qual que é, é de fato a característica que ali está, quanto vale. Você não é. consegue saber se o ouro que você está comprando é de fato um ouro 18 quilates, ou se ele pode ser um outro metal e tal. Então, acho que tem uma coisa que é a credibilidade dos negócios, e eu acho que a gente, né, com 4 gerações na família, a gente preza por isso muito, e, enfim, como eu falei, tem outras grandes joalherias também, Hum? que quando você vai em uma pessoa que você não conhece, num fundo de quintal, em qualquer lugar, tem pessoas sérias também, mas a chance de você ser enganado é muito Enganado, claro, grande. Então, assim, sem dúvida. vale o custo-benefício? Vou pagar mais barato, mas será que é isso mesmo, né? E acho que a joia, quando a gente pensa em uma joia para a vida toda, você quer ter É, certeza que claro, se um dia você tiver um problema com a sua joia, você vai voltar lá e aquela joalheria ainda vai estar lá para te ajudar, para te com dar o certeza. suporte, para te dar assistência, para que aquela joia de fato dure por gerações, né? E eu acho que quando Verdade. você compra em joalherias tradicionais, e existe, claro, um valor por isso, você tem essa garantia, né? E eu acho que a gente também passa por um momento, Rose, que eu acho que o Brasil está numa transformação, eu sou muito otimista, eu vejo as coisas com um futuro melhor. Legal. Eu acho Hum? que a gente tem que prezar por negócios que são sérios, que geram empregos, que pagam Sem impostos, dúvida. né? E evitar esse tipo de situação onde é mais barato, mas aquela pessoa está fazendo aquela gambiarra que todo mundo conhece. Enfim, não vamos entrar nesse mérito, mas eu acho que a gente precisa valorizar quem de fato leva as coisas a sério, né? Sem dúvida. Não, concordo com você. Escuta, assim, a gente, para o dia a dia, a gente acaba comprando uma imitação, né? Mas quando a gente vai dar de presente para uma filha, a gente Claro, compra, né, na joalheria, a gente quer a joia mesmo, que tem uma história que vai ficar para sempre, né? claro. Eu lembro quando eu era menina, era comum presentear com um coração de brilhante, né? Com 15 anos. Sim. E a minha família não tinha muito condição de fazer isso, né? Mas fizeram, porque era uma marca, era uma coisa muito importante para deixar de legado, né? Um E momento hoje, especial, né? Que vale a pena o investimento, né? É um momento que acho que precisa ser marcado por coisas, eventualmente por joias que realmente durem, né? Por uma vida toda, né? exatamente. Escuta, voltando só lá na sua avó, você disse que ela tinha vindo para São Paulo para as filhas trabalharem e tal. As filhas não se envolveram com esse negócio? É minha bisavó, né? É. As filhas dela, as irmãs do meu avô, eles eram em 5, tá? Meu avô, o único homem, e 4 mulheres. Elas se envolveram no negócio e elas, por muitos anos, deram continuidade à joalheria dela, que era a Rosa ao Ah, Cubo. sim. Então, quando meu avô abriu a Júlio ao Cubo, eles É, coexistiram por muito tempo, né? E entendi. as irmãs dele deram sequência na joalheria da mãe, que depois Sei. acabou não dando certo, enfim, não tem mais nenhum ponto físico e tal. Mas por muitos anos elas permaneceram continuaram com a Rosa ao Cubo, né? É. Porque é curioso no mundo da joalheria como os homens têm essa sensibilidade para mexer com as gemas, não é? É, acho que o trabalho do Ourives é engraçado, né? Assim, a gente, quando a gente fala do nosso ateliê, tem alguns trabalhos que funcionam mais para um lado ou para o outro, né? A separação de pedras, que é super criteriosa, as mulheres, em geral, fazem muito melhor. E alguns Ah, trabalhos manuais e tal, não sei se por uma questão de característica, né? Do homem ou da mulher, mas os homens predominam nessa área, né? sei. Mas a gente, dentro do quadro, a gente é super bem equilibrado entre homens e mulheres, mas algumas funções predominam um lado ou outro.
Sei. Eu estava lendo também que, em relação à joalheria, os japoneses têm essa facilidade por causa das minúcias, né? De ser delicado com Detalhistas. os detalhes, isso É. mesmo. Que legal. Eu acho E que o você, detalhe é tudo na joia, né? A gente tem essa característica mesmo de trabalhar com as joias muito artesanais e a gente fala que assim, você tem que ter qualidade em todos os detalhes, né? Não só da joia, mas de toda a jornada, né? Eu acho que do atendimento, do atendimento ao cliente, dos detalhes da loja, enfim, de tudo que envolve a joia, né? Então, os detalhes de fato são muito relevantes. legal. Me chamou a atenção naquele webinar que eu assisti, que você estava presente, você falando que mesmo durante a pandemia aconteceu esse movimento das vendas em relação à entrega das joias direto na casa das pessoas. Nossa, isso me chamou muita atenção, porque aparentemente no momento desse, a última coisa que a gente vai pensar é na joia, né? Mas depois eu fiquei pensando nisso e falei, não, é a coisa mais certa, mais segura que a gente tem em termos de relação, né? Se eu quero, sei lá, investir um pouco do dinheiro que eu tenho, eu vou investir numa joia. Eu acho que a gente costuma dividir o consumo da joia em dois momentos diferentes. Um é o consumo por impulso e o consumo Uhum. para, né, quando você compra para você mesmo. E outro é o presente, quando você celebra momentos especiais, bodas, um aniversário de casamento, um aniversário do cônjuge, dos filhos, dos pais, etc. Eu acho que esse consumo por impulso, ele de fato diminui muito num momento como esse, né? As pessoas estão querendo, né, por uma questão de incertezas e tal, estão gastando Claro. menos, né? Você tende a gastar menos. Mas acho que quando a gente fala, né, nesse momento que está todo mundo recluso e tudo mais, eu acho que a celebração dos momentos especiais estão acontecendo de uma forma diferente, mas continuam acontecendo, né? Eu acho que principalmente as pessoas que você Claro. está distante, você quer de alguma forma abraçá-los, né? E eu É, acho que a joia é uma forma muito legal disso, né? De você expressar o seu carinho, o seu amor e lembrar daquela pessoa mesmo não podendo estar fisicamente juntos, né? Então, acho que essa claro. parte continua acontecendo bastante. Que bom. Você tem filhos? Eu tenho dois, tenho um casal. Menino e menina. Um menino de 10 anos e uma menina de 3. Você acha que eles vão seguir a Olha, tradição? Rose, eu não crio essa expectativa, sabe? Eu acho que eu sempre penso neles assim com a expectativa de que eles sejam felizes, né? Né? Com as opções que eles quiserem, né? Eu acho que a gente não pode, é a minha forma de pensar, mas acho que eu não quero criar expectativa sobre o que eles vão ser, qual vai ser a profissão, vão seguir o negócio ou não, qual religião É, que eles vão escolher, qual vai ser a opção sexual e assim por diante. Eu acho que eles têm que ser livres para escolher o que eles quiserem e o que faça eles felizes, né? Então, claro. se eles seguirem, vou ficar feliz, mas se eles seguirem outra profissão e forem realizados, vou ficar feliz da mesma maneira. Então, não sei, não crio essa expectativa. Que legal. Maurício, foi um prazer falar com você. Nós estamos chegando no nosso último minuto. De novo, eu fico tão empolgada às vezes com meus entrevistados que eu esqueço de tocar o sino. E foi um insight que eu tive para criar um momento de jornada, né, com esse sino. Então eu vou tocar o sino para encerrar. E gostaria que você desse uma última mensagem para os nossos live lovers. Que legal, vamos lá. Última mensagem. Passa rápido, né, Rose? Bom, a gente é apaixonado por pérolas. Eu só queria contar rapidamente uma coisa que eu acredito muito dentro do universo das pérolas, especialmente, né? As pérolas elas estão muito ligadas à sustentabilidade. É a única gema da joalheria que é renovável, né? Então você produz gemas novas. Você não está, né, de fato, tirando algo da natureza. E quando a gente olha uma pérola, a gente tem a certeza de que através das pérolas a gente pode ter e alcançar um mundo melhor, né? Então quando a gente fala de pérola, a gente não fala só do produto, né? A gente olha para a pérola, a gente enxerga 3 P's, né? Que são as pérolas, que todo mundo enxerga, mas por trás dela também está um planeta melhor e as pessoas, né? Um futuro, uma nova geração mais bem educada que cuide melhor desse mundo que a gente espera entregar para os nossos filhos de uma maneira melhor do que a gente está hoje, né? Então, é só para compartilhar um pouco do que
a gente vê das pérolas que não é só o produto. Dá para a gente falar horas sobre isso, mas infelizmente, né, o tempo já acabou. Mas a gente fica feliz. Se alguém tiver dúvida, me manda inbox também, a gente bate um papo. A gente adora falar sobre isso. Muito obrigada. Eu criei as lives só com 21 minutos para as pessoas ficarem com um gostinho de quero mais. Sim, muito bom. Agradeço Muito demais, bom, foi um prazer te conhecer. Espero que indo ao Brasil eu compre uma joia Júlio Cubo e que a gente possa tomar um café. Vamos tomar um café, bater um papo com mais calma. Com certeza, muito obrigada. A live fica salva lá no IGTV e depois eu te mando o link para você compartilhar também. Tá bom. Gente, obrigado, muito obrigada. Eu que agradeço. E vocês todos que estão aí, não percam, sábado tem Live Lovers, tem conversadoria de novo, na quinta também tem, 12h no Brasil, 16h, aqui em Portugal. Um beijo para todos. Tchau. Tchau, obrigado. Encerrar, é para acabar. E não está funcionando. Não sei o que aconteceu, que não fecha este aplicativo. E agora, gente? Isso, continue mandando corações, que eu vou ter que ver o que vai acontecer aqui, porque não desliga. Já sei, isso aqui vai entrar é lá para a Sofia fazer melhores momentos. Olha, batom no dente, inclusive, a gente limpa ao vivo. Gente, não desliga. E agora? Vou ficar para sempre aqui? Ai, 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 não quero perder também essa entrevista. Tá engraçado, né? Tô tentando sair, mas não encerra. Eu tô clicando aqui em encerrar aplicativo e não encerra. Ai, ai, seu Instagram, o que que tá acontecendo? Ai. Gente, eu juro que eu tô apertando aqui em encerrar, mas não tá funcionando. Agora foi. Tchau. Beijo.